problema todo é o seguinte, nós temos que separar a nutrição de ruminantes da nutrição de animais não ruminantes, né? Porque a nutrição proteica para animais não ruminantes, ela aproxima-se mais de uma ciência exata do que na nutrição de animais ruminantes. Olá, pessoal. Thiago Bernardes, do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Lavras e também host do Mais Rumen Podcast. Eu acabei de gravar um episódio, o qual foi super interessante e espero que você goste. Caso você tenha gostado, envie para um amigo e venham fazer parte da nossa comunidade. Por falar em comunidade, clicando no link disponível aqui nesse episódio, você terá acesso exclusivo às nossas gravações. Fique agora com mais um episódio do Mais Rumen Podcast. O Mais Rumen Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na bovinocultura brasileira. Adiceu, produtora do Smartamin M, a referência global em metionina protegida para ruminantes há mais de 30 anos. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Biofarm, há 30 anos fazendo do agro um negócio mais rentável. Ilana, agilidade e precisão na análise de alimentos com opções de resultados em tempo real. AgriWin, há 7 anos simplificando a gestão agropecuária do produtor pelo Brasil. Olá, pessoal. Thiago Bernardes para o Mais Rumen Podcast. Estamos chegando aqui no nosso último episódio, não o último desse podcast, mas o último episódio desse primeiro bloco sobre nutrientes. Já falamos sobre todos os nutrientes e hoje nós vamos discutir sobre a composição química dos alimentos e não poderia deixar de convidar a nossa referência, eu digo a nossa referência, ou seja, a referência no Brasil sobre análise de alimentos, professor Edênio Detman. Professor, muito obrigado de antemão por ter aceito o nosso convite e por utilizar seu tempo nesse momento na gravação aqui com a gente. Inclusive, o Bruno me disse hoje que você é a única pessoa até agora a voltar aqui, ou seja, a gravar pela segunda vez nesse canal, né? Então, assim, batendo recordes. Por favor, gostaria que você se apresentasse brevemente e, posteriormente, a gente entra aí no nosso bate-papo, que é composição química de alimentos e interpretação de náuticos. Eu agradeço, Thiago. É uma satisfação falar com você e uma satisfação maior ainda poder participar do Mais Rumen Podcast. Mais uma vez, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas nunca diga que você não sirva para nada, que pelo menos como mau exemplo você pode ser utilizado, né? Então, eu sou zootecnista, tenho minha formação na área de nutrição de ruminantes, né? E atualmente eu atuo como professor do Departamento de Zootecnia, né, da UFV, onde eu ministro aí disciplinas nas áreas de regularmente nas áreas de análise de alimentos e experimentação animal. Né? Apesar de que a minha especialidade é nutrição de animais ruminantes, a minha linha principal de trabalho é a parte de nutrição de bovinos em pastejo. Né? Mas a minha linha de disciplinas ela começou com a análise de alimentos em 2004 no Departamento de Zootecnia. Ótimo. Bom, como nós falamos até aqui sobre os nutrientes, nós precisamos, nesse momento, caracterizá-los. E a maneira como nós temos, ou as maneiras como nós temos para interpretar isso é justamente levando o alimento para o laboratório e analisando cada nutriente. Obviamente, nós não vamos analisar cada nutriente, às vezes nós vamos analisar um grupo, né? Mas basicamente a nossa conversa vai se resumir aqui dessa forma. Enfim, começando pelo nutriente de maior importância do ponto de vista quantitativa, né? E o primeiro episódio que eu gravei aqui sobre nutrientes foi carboidrato, porque tem maior importância nutricional do ponto de vista quantitativo. Quais seriam os métodos, professor, que nós teríamos
para analisar carboidratos em alimentos. E aí, obviamente, fica à vontade para fazer a diversificação em carboidrato fibroso e não fibroso, enfim, tudo aquilo que existe nesse momento que é útil para a gente, principalmente do ponto de vista quando nós vamos utilizar esse alimento para introduzir dentro da matriz nutricional para formular uma dieta. Eu acho que você começou pela pergunta mais difícil, mas acho que a gente teria que fazer falar um pouco da teoria bem rápido e falar um pouco da visão pragmática que nós temos, né? Que em tese, teoricamente, carboidratos não são nutrientes. Isso é uma questão mais bioquímica da nutrição. Embora eles sejam relevantes, porque eles são a principal fonte motriz do metabolismo animal que envolve a mantença e a produção. E como nós estamos falando de ruminantes, eles são a principal força que move o metabolismo microbiano, né? Então, os carboidratos, embora eles possam parecer mais simples do que, por exemplo, as proteínas, na verdade eles são mais complexos. O número de monômeros possíveis de formar os carboidratos não é tão grande assim, né? Você tem basicamente aí 10 monômeros que são mais relevantes que formam os carboidratos. O grande problema dos carboidratos é a pluralidade que existe na forma como esses monômeros interagem. Existem várias instâncias de avaliação dessas moléculas, né? A primeira delas é um próprio monômero, mas sobre a ótica nutricional isso é muito pouco informativo. Então nós vamos migrando em instâncias de avaliação, onde nós passamos para uma segunda instância, que é a forma como os monômeros se ligam. A terceira instância é como os polímeros interagem entre si, né? E a quarta instância seria a forma como essas moléculas complexas formadas por monômeros, suas ligações, suas interações, elas vão agir em termos fisiológicos no trato gastrointestinal dos animais, no caso especificamente dos ruminantes nesse caso. Então, analisar carboidrato por carboidrato é praticamente impossível, é muito caro e nutricionalmente é muito pouco informativo. Então, basicamente o que a gente faz é agrupar esses carboidratos em conjuntos funcionais que vão agir nessa quarta instância, que é a interação dos componentes com o trato gastrointestinal e sua população microbiana, basicamente. Então é o seguinte, em termos de nutrição de ruminante, você vai agrupar esses carboidratos em basicamente 2 pontos: fibra e não fibra, tá certo? Esse é o primeiro ponto que existe. Porque, a partir do momento que fibra e não fibra entram no trato gastrointestinal, a história de ambos é completamente distinta. Então, esse seria o primeiro grande fracionamento que existe para carboidratos, tá certo? Então, veja bem, vamos analisar os 2 grupos separadamente. Fibra é muito difícil de definir, porque o único indivíduo que pode definir essencialmente o que é fibra é o próprio indivíduo, é o animal. Então, cada animal é uma história diferente. Então, a gente tem aí, na verdade, uma grande aproximação química mais universalmente aceita hoje, que é a fibra insolúvel em detergente neutro, ou algumas pessoas simplesmente falam fibra em detergente neutro, que é a famosa FDN. Então, o que a FDN vai conter? Basicamente, a porção de carboidratos que é insolúvel em meio aquoso neutro, que é basicamente como o rumen se apresenta sob condições naturais ou sob condições fisiológicas normais. E ali você vai ter basicamente 2 tipos de carboidratos, né, que são a celulose e aquilo que a gente chama de hemicelulose, que na verdade é um conjunto de carboidratos com algumas características particularmente comuns. Embora a fibra concentre outros componentes que não são carboidratos, né, que a gente costuma chamar de lignina. Há outros componentes, mas não vale a pena a gente discutir ou levar a conversa a esse nível de profundidade. Então, esses carboidratos, eles têm uma característica particular no ruminante, que é o seguinte: eles são mais rígidos, são insolúveis e são importantes no estímulo físico, que é a atividade mastigatória e motilidade ruminal. E a sua outra peculiaridade é que as suas ligações entre monômeros são basicamente ligações beta,
que não podem ser quebradas pelas enzimas do próprio animal apenas por intermédio da conexão do indivíduo com a população microbiana que existe no trato gastrointestinal. Então, esse tipo de carboidrato ele é importante para o ruminante em uma determinada instância. Os outros carboidratos, pelo contrário, né, são aqueles que a gente denomina generalizadamente de carboidratos não fibrosos, embora dentro dos carboidratos não fibrosos ainda tenha coisas que não sejam carboidratos. Eles são aqueles carboidratos que têm uma disponibilidade muito alta no trato gastrointestinal, que são facilmente fermentáveis. Sua grande maioria pode ser digerida pelas enzimas do trato gastrointestinal do próprio animal e tem uma digestibilidade verdadeira alta, próxima a 95% aqui no Brasil, e relativamente constante, independentemente de qual alimento você está trabalhando. Então, nutricionalmente, esses carboidratos, embora sejam muito plurais, eles são nutricionalmente mais fáceis de serem entendidos. Ao contrário da FDN, que tem uma digestibilidade verdadeira menor e extremamente variável entre fontes. Então, se a gente for começar a falar de fracionamento de carboidrato, a primeira separação que a gente tem que fazer é essa separação, que é a mais funcional que existe hoje na nutrição de ruminantes, né? E graças ao professor Vansosh, que desenvolveu esses conceitos lá nos anos 60. Ok. Bom, quando nós estamos... Acho que ficou claro em relação aos carboidratos fibrosos, simplificando a FDN, que nós estamos falando aqui, isso é vastamente conhecido. Mas dentro do contexto dos carboidratos não fibrosos, a gente deve destacar um carboidrato em especial, que é o amido. Correto? Embora nós tenhamos outros carboidratos que são importantes dentro do contexto da nutrição de ruminantes, como a pectina, porque temos alguns subprodutos, alguns ingredientes que vão nas rações que são importantes, como polpa cítrica, casca de soja e outros, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o amido tem sido, também não vale a pena aqui destacar o motivo, mas o carboidrato não fibroso mais importante. Tá? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a análise de amido, já que o nosso bate-papo aqui é a composição química. E obviamente, isso é uma questão que vem muito à tona, não só no meio científico, mas no meio produtivo, sobre as dificuldades de se determinar amido, sobre as suas variações no laboratório, né? Enfim, fala um pouquinho para a gente um pouco sobre esse carboidrato em especial. Então, esse é um ponto extremamente interessante que constituiu um paradigma dentro da nutrição de ruminantes por muitos anos. Ele começou a ser quebrado basicamente agora no século XXI, né? Porque antes nós tínhamos basicamente 4 entidades analíticas que constituíam a rotina da análise de alimentos, que eram a proteína bruta, a gordura bruta, né? A porção mineral, né? Que é a matéria mineral, e a porção fibrosa, né? Que seria, no caso, atualmente representada pela FDN. E o complemento disso tudo, que é uma porção calculada por diferença, era o que a gente chamava de carboidratos não fibrosos, né? Tem vários problemas nessa questão, mas ela é importante, ela é relevante para a análise quantitativa de alimentos. Há pouco tempo, o paradigma mudou. Nós deixamos de ter 4 entidades analíticas diretamente analisadas e passamos a ter 5, sendo essa quinta o amido. Então, houve uma separação dos carboidratos não fibrosos, né? Hoje, praticamente, a gente não deveria falar mais em carboidratos não fibrosos como uma entidade, né, a ser discutida, mas separar o amido desse material e o restante seria a matéria orgânica residual, que concentra lá suas peculiaridades. O mais importante dessa separação é o seguinte: amido e matéria orgânica residual, elas conduzem a padrões de fermentação diferentes. Basicamente, quando você fermenta amido, há a probabilidade de você ter ácido lático. Quando você fermenta o resto dos carboidratos não fibrosos, ou da matéria orgânica residual, que a gente chama agora, não há possibilidade de produção de ácido lático. Isso é extremamente importante para o nutricionista antecipar, porque o ácido lático é o principal causador da acidose subclínica ou da acidose clínica. Por que nós ignoramos o amido por muitos anos? Não foi por falta de conhecimento, foi por falta de método.
Por muitos anos, a nossa análise de amido ela foi baseada em hidrólise ácida. Basicamente, você tem vários métodos, várias alternativas, mas basicamente era ácido sulfúrico concentrado da maioria dos métodos. Então, esperava-se que o ácido sulfúrico atacasse o amido, liberasse glicose, que é um açúcar redutor, você colaria nessa glicose algum componente, por exemplo, que criasse um padrão de coloração, e analisava isso aí. A grande questão é que o ácido sulfúrico não é um ser pensante, ele é simplesmente um reagente. Então, quando você adicionava um ácido sulfúrico em contato com a amostra, não necessariamente o ácido sulfúrico atacava o amido, somente. Ele atacava um monte de outras coisas. Basta a gente pensar que o método de lignina que a gente tem hoje mais comum é a hidrólise em ácido sulfúrico. Como? A lignina, o ácido sulfúrico simplesmente destrói a celulose e libera a mesma glicose, que era liberada na hidrólise do amido. Então, na hora de quantificar esse açúcar redutor liberado, você não sabia se esse açúcar estava vindo do amido ou da celulose, por exemplo. Aí apareciam aquelas concentrações de amido absurdas, loucas, vários exemplos aí de capim, às vezes com 20% de amido, ou até mais, né? Então, o que acontecia era que os métodos eram ruins. Então, era preferível não conversar do que aplicar uma coisa que sabidamente te conduziria a um resultado totalmente irreal, né? Fora dos padrões biológicos convencionais. Então, vieram os métodos enzimáticos. A indústria começou a produzir, por intermédio de micro-organismos autoclonados, né, essa recombinação gênica, começou a produzir enzimas, às vezes para a indústria de tecido, para a indústria de bebida, qualquer coisa dessa natureza, e essas enzimas acabaram entrando no laboratório, né, e sendo usadas no processo. Então, hoje nós temos métodos de amido muito mais específicos. A maioria dos métodos hoje usa duas enzimas, basicamente, que é a amilase, né, para quebrar o amido. Ele não quebra a celulose, vai quebrar o amido lá em oligosacarídeos. Depois, uma amiloglucosidase, que vai pegar esses oligosacarídeos e levá-los até a glicose, açúcar redutor, sem ação sobre a celulose. Então, os métodos se tornaram específicos e fáceis. As enzimas hoje são muito baratas. Você compra aí quilos e quilos de enzima, que às vezes é mais barato que o próprio ácido sulfúrico que era utilizado antes. E esses métodos foram validados. Inclusive, nós temos um aqui no Brasil, que foi validado no nosso grupo aqui. Ele foi aperfeiçoado para as matrizes orgânicas que nós temos no Brasil. Então, o amido, hoje, ele não tem mais problema de método. Tá? Então, fica fácil analisar, obter um valor que a gente pressupõe que seja curado, que vai dar informações para o nutricionista ou para o profissional da forragicultura que trabalha com silagem sobre a concentração de amido nos alimentos. Então, isso é um ganho nutricional imenso, partindo das premissas de fermentação distinta, de problemas e do potencial energético que o amido tem na nutrição de ruminantes, né? Principalmente nos sistemas mais intensivos de produção de leite ou no confinamento de alto grão. Então, hoje, seguir o método enzimático é muito difícil que os resultados sejam ruins, enquanto os métodos antigos eram realmente problemáticos. Ok, perfeito. Bom, caminhando aí nos nutrientes, então, nós saímos dos carboidratos e movemos para a proteína. Ou seja, nós continuamos aí há mais de 100 anos determinando nitrogênio e chamando isso de proteína, não é isso? Basicamente isso. O problema todo é o seguinte, nós temos que separar a nutrição de ruminantes da nutrição de animais não ruminantes. Né? Porque a nutrição proteica para animais não ruminantes, ela aproxima-se mais de uma ciência exata do que na nutrição de animais ruminantes. Né? E a questão básica é a transformação ruminal. Ou seja, não adianta você traçar um perfil aminoácidico completo da dieta para um ruminante, que esse perfil aminoácidico ele não quer dizer absolutamente nada, porque ele vai passar por uma instância microbiana e a gente tem sempre que entender o seguinte, existe ali uma simbiose, né, que a evolução orgânica determinou, mas os micro-organismos têm as suas próprias prioridades, que não necessariamente são as mesmas prioridades do hospedeiro. Então, esse processo tão transformativo ele é profundo, independentemente do nível de produção.
É lógico, níveis de produção mais baixos, esse processo transformativo ele representa mais do que níveis de produção mais altos. Ponto. Então é o seguinte, a concentração de nitrogênio em si ela é bastante informativa, porque há um potencial de conversão do nitrogênio em proteína microbiana. E aquele fatorzinho que a gente usa, 6,25, ele acaba sendo útil em termos de nutrição de animais ruminantes. Isso vai mudando, como eu disse anteriormente, de acordo com o nível de produção. Por quê? Parte dessa proteína vai ser transformada pela degradação ruminal, parte não vai ser transformada. Se o animal tem um nível de produção baixo, essa parte transformada ela é capaz de suprir quase tudo que ele necessita. Na medida que o nível de produção vai subindo, essa importância dessa porção transformada diminui, porque existe um limite para a síntese de proteína microbiana no rumen. Não adianta você botar tudo lá infinitamente, porque existe um limite biológico determinado pela própria eficiência biológica do micro-organismo em crescer sobre os carboidratos que você ali forneceu. Então é o seguinte, a proteína bruta, que é a equivalência, né, entre o nitrogênio e a proteína, ela é bastante útil para a nutrição de ruminantes. Basicamente, a nossa evolução reside em separar a porção que vai ser transformada da porção que não vai ser transformada. A que vai ser transformada é o que a gente chama de PDR, que é um nome bastante complicado, mas seria a proteína degradada no rumen ou proteína degradável no rumen. Todos os dois nomes estão errados, mas tudo bem. E a porção que não vai ser transformada é a proteína não degradada no rumen. Então, hoje, talvez, o principal desafio da análise de alimentos, e não é uma questão só brasileira, é uma questão que na Europa também se questiona bastante hoje, é como separar essas duas frações. Qual seria o método que te permitiria fazer esse aprimoramento? Separar o que seria degradado do que aquilo que não seria degradado. O que se tem a certeza hoje é que a maior parte dos métodos que a gente tem, eles conduzem a resultados que parecem não condizer com a realidade. Então, há uma lacuna nesse ponto, né? Então, todo nutricionista sabe que ele precisa separar essas duas frações como primeiro ponto, além da proteína bruta, é essa separação. Qual método utilizar? Existem algumas alternativas. A maior parte deles são extremamente complicados, né? E envolvem ensaios biológicos. E a análise de alimento também tem ensaios biológicos, né? Não só químicos. E ainda precisamos de uma saída, né? A opção mais simples que existe hoje seria basicamente fazer uma incubação ruminal de tempo único, em torno de 16 horas. O nitrogênio que desaparecia nessas 16 horas, ele seria aquele nitrogênio que passaria pela transformação. E o que restou, não. Então, nesse que restou, ou seja, a PNDR, a análise a nível de aminoácidos seria interessante. Porque aqueles aminoácidos que estão ali são exatamente aqueles que chegarão ao intestino delgado e serão digeridos e absorvidos pelo animal, né? Lógico, há um limite para essa digestão. Mas isso ainda é um truncamento. Muita coisa que a gente tem é chute. Tá certo? E chutes, assim, os chutes estão tão na cara que às vezes as pessoas não percebem. Então é realmente problemático. Ok. Nós vamos falar um pouquinho sobre fracionamento a seguir, mas voltando à questão da proteína, talvez um avanço que nós tivemos, e isso não é recente, né, só para deixar claro para os nossos ouvintes, foi em relação ao método de análise, né? Ou seja, o método tradicional de se determinar o nitrogênio, nós temos o Kildo tradicional lá passando pelos 3 passos, depois passamos a ter os métodos de combustão, não seria isso? Ou seja, embora sejam caros, né? Hoje, esses métodos acabaram facilitando o dia a dia, vamos dizer assim, no laboratório. Né? Na verdade, os métodos de combustão são mais velhos. Né? Eles vieram antes que o senhor Johann Schilder, lá na Dinamarca, desenvolvesse o método dele. Mas os aparelhos, depois que foram capazes... Os aparelhos, sim. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a humanidade só evolui na desgraça, então...
investimento em física e química que houve na guerra produziu alguns recursos. Então, os métodos de combustão eles retornaram, porque antigamente eles eram muito difíceis, porque era medição por borbulhamento de gás e tal, era muito complicado. Hoje você tem essas mensurações eletrométricas, né, que são muito mais exatas do que aquelas que eram utilizadas antes. Então, na verdade, o Sheldon ele substituiu a combustão e hoje a combustão está substituindo o Sheldon. A maior vantagem da combustão é a instrumentação, né? Ou seja, ela é muito mais rápida, ela usa menos amostra, ela não tem resíduo químico, mas ainda esbarramos no custo dos equipamentos ainda, né? Esses são relativamente altos. E existe uma diferença, né, no nitrogênio quantificado pelos dois. No caso, basicamente, é o seguinte: as formas de nitrogênio comum nas plantas, por exemplo, como nitrato, elas não são quantificadas pela digestão no Sheldon, mas elas, teoricamente, seriam quantificadas na digestão do Dumas, né? Esses métodos de combustão que a gente costuma chamar de métodos de Dumas. Mas essa diferença ela é muito pequena. A gente até testou isso aqui em termos de forragens tropicais, isso dá em torno de 3%, é muito pouco. Então, pragmaticamente, elas poderiam ser assumidas como equivalentes. Mas a combustão é muito melhor. Se eu pudesse trabalhar com combustão, eu trabalharia com combustão o tempo inteiro. O problema é manter gás nobre, né, se são esses gás de arraste, e o equipamento que é realmente muito caro para nós, né, no Brasil. Ok. Só para o pessoal ter uma ideia aí, aqueles que não estão habituados, enquanto a gente talvez levaria dias para fazer algumas amostras pelo método tradicional, seguindo as 3 etapas, dependendo, obviamente, de toda a capacidade que o laboratório tem. No método, né, da combustão com os novos aparelhos, a gente, em questão de minutos, consegue fazer muitas amostras, né, professor? Sem dúvida nenhuma, houve um avanço em termos de tempo, mas o custo ainda continua sendo um complicador, né? Bom, caminhando aqui vamos seguir a ordem quantitativa para lipídios. Por muitos anos a gente continuou, não, a gente ainda continua falando de estratetério, né? Embora, por exemplo, o NRC 2021 tenha eliminado estratetério dessa conversa, você já citou aqui a residual, né? Mas, enfim, ainda nós temos, né, o estratetério ainda como mensurador de lipídio, de gordura, mas nós avançamos em termos de outros equipamentos capazes de lerem os ácidos graxos, né? Ou seja, queria que você desse uma pincelada um pouquinho sobre isso daí. Enfim, pegando gordura, lipídio como de forma geral, quais seriam os métodos que nós teríamos aí falando aí dos considerados dos piores até os melhores, o que nós teríamos no mercado aí hoje? Olha só, antes de eu falar da gordura, eu queria fazer um parêntese aqui que é extremamente importante para quem gostaria de entender um pouco mais de análise de alimentos. E você vai entender que tem a ver com o que eu vou falar sobre gordura. Quando você fala em métodos de análise de alimentos, existem basicamente 2 grupos de métodos. Tá certo? O primeiro grupo é aquele que analisa entidades quimicamente definidas. Então, por exemplo, quando você analisa nitrogênio, você analisa cálcio, você analisa fósforo, você sabe o que você está analisando. Você consegue definir quimicamente o que você está analisando. E esses métodos podem ser checados por padrões analíticos primários. Tá? A sua acurácia, a sua exatidão pode ser checada por padrões analíticos primários. O outro grupo é quando a gente analisa entidades que não são quimicamente definidas. Então, o que vai acontecer? A entidade analítica medida, ela é definida pelo próprio método. Não existe padrão analítico primário para ela. É o método, é a sequência de procedimentos físico-químicos que vai definir o resultado. Esse é o caso, por exemplo, da FDN. Tá certo? Não existe FDN na planta, em lugar nenhum. FDN é uma sequência de procedimentos e o que sobrou no fundo do cadinho é o que seria FDN. Então, se você seguir todos os procedimentos corretos, a entidade que eu analisei é a mesma que você analisou. Se eu interferir no método, eu estou analisando uma entidade diferente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem essa questão e a importância dos métodos de análise.
A gordura bruta é um caso desse. Que define a gordura é o método de análise, porque o nosso conceito de gordura ele é essencialmente analítico, que a gente usa na nutrição animal. Então, um problema que a gente enfrenta no Brasil hoje, e você pode anotar, esse é um problema gravíssimo, que ninguém nunca atentou para isso, é que mais de 90% das pessoas que analisam gordura não sabem o método que estão utilizando para analisar gordura. Manuais de equipamentos de gordura no Brasil vêm com o nome do método errado. O equipamento é de um método e a instrução o manual de instrução diz que o método é outro. Eles não sabem qual que eles estão analisando. Aí todo mundo, no final, arruma um tal de Soxhlet, né? Ah, não, é Soxhlet. Não, Soxhlet é um método de extração semi-contínuo que foi desenvolvido por um camarada chamado Franz Soxhlet e que ninguém usa mais. Quase ninguém usa mais. Então, o que nós temos hoje na maioria dos equipamentos é uma análise por um método que a gente chama de Rundle, que é um métodozinho, no começo a amostra fica dentro do éter fervente, depois você levanta ela goteja e tal. Por que é importante você saber o método? Porque a gordura bruta é uma entidade definida pelo método. Se você não sabe qual é o método que você usou, você não sabe o que você está medindo. E depois, possivelmente, se nós vamos falar de nível, você vai entender o porquê que eu estou batendo nessa tecla. Então, hoje, basicamente, é o seguinte, nós temos aí esse método de Rundle, que é o método modal que a gente tem, que ele determina essa entidade que nós chamamos de gordura bruta. Por que a gente chama de extrato etéreo? Porque a gordura bruta ela é um material extraído por extratores orgânicos. E alguns desses extratores são éteres. Então, o material extraído por éter acaba recebendo o nome de extrato etéreo. Mas se eu usar hexano para extrair, eu não posso ter o extrato etéreo. Mas eu ainda tenho uma forma de gordura bruta. Tá? Então, eu prefiro usar o termo gordura bruta, embora não seja tão modal assim no meio. Qual que é o problema da gordura bruta? Como ela é definida pela capacidade do extrator de interagir com o material, ela vai extrair duas frações, uma graxa e outra não graxa. A graxa é aquela que contempla os lipídios. Nos nossos alimentos, você basicamente triglicerídeos e galactolipídios. E fosfolipídios também. No caso, a fração não graxa vai sair tudo aquilo que é solúvel no extrator, mas que não tem nada a ver com gordura. No caso, você tem ceras, pigmentos, vitaminas lipossolúveis, por exemplo. Né? Dependendo do solvente, tem outras coisas. O grande problema das análises de gordura é porque você não tem noção da partição entre as duas coisas. Porque, como gordura, só a fração graxa interessa, que é ela que tem a alta capacidade de produzir energia e é ela que é ruim para os micro-organismos do rumen, que tem que ser entendido por um nutricionista de ruminantes. Então, se você falar assim, a minha dieta tem 5% de extrato etéreo, ou 5% de gordura bruta, pode ser que ela tenha só 2% de gordura. Ou pode ser que ela tenha 4,5% de gordura. Essa separação é extremamente complicada. Então, o que o NRC 2021 fez? Usou algumas sugestões que já haviam sido feitas pelo professor Palmquist há décadas e substituiu a gordura bruta pelos ácidos graxos de cadeia longa. Seriam todos os ácidos graxos com cadeia com mais do que 6 carbonos, basicamente. É um ganho nutricional gigantesco. Gigantesco. Agora eu vou lançar um desafio para você, Tiago, e para os nossos ouvintes. Vocês pegam a edição do NRC 2021 e vai da primeira página até a última e tenta achar como é que você analisa ácido graxo de cadeia longa. Qual que é a recomendação que está lá? Eu não achei. Pode ser que alguém dos ouvintes ache, e até pode me mandar uma mensagem no privado, falar, não, está na página tal, não sei o que e tal. Ou a minha versão do NRC 2021, ou nascer em 2021, ela é antiquada e não veio. Está faltando uma página, alguma coisa desse tipo. Porque eles apresentam uma solução nutricional teórica, mas não te dão a forma de acessar. Onde que nós esbarramos nesse problema? Cromatografia. Há 2 problemas dentro da cromatografia. Primeiro, eu vou falar aqui, eu vou ganhar mais uma meia dúzia de haters. O zootecnista, ele é
pessimamente formado em química instrumental. Você é zootecnista, assim como eu, né? E aí tenta recordar das suas aulas de química instrumental durante a graduação. Possivelmente uma coisa ou outra que alguém falou e tal, agora a prática mesmo, nós não temos. Eu não tive nenhuma. Segundo ponto é o custo da cromatografia. O professor Palmquist tentou criar uma solução lá no final dos anos 80, e a solução dele é até um pouco mais barata, mas ainda é cromatográfica. Então, nós sabemos que abandonar a gordura bruta em prol de ácido graxo de cadeia longa é um grande benefício. O problema é como é que nós vamos fazer isso. Esse é o grande problema hoje que a gente esbarra. Então, eu simplesmente chegar e falar no discurso é bonito. Mas e a execução? E a prática? Como é que eu vou contornar esse problema? Não existe ainda uma solução factível e de fácil acesso para a gente contornar esse problema. Então, eu acredito que nós vamos ter que continuar convivendo com a gordura bruta ainda por muitos anos. Perfeito. Ótima intervenção. Ou seja, há possibilidade de nós fazermos as avaliações dos ácidos graxos, porém é um método complexo e de alto custo, né? Ou seja, o que nós vamos falar disso um pouco mais lá no final, sobre interpretação de laudos. Sob o ponto de vista da prática, quase que fica impossível um nutricionista tentar entender o que ele tem de ácidos graxos, uma vez que inviabiliza isso, a emissão do laudo, né? Mas talvez do ponto de vista, que é o que tem acontecendo científico, às vezes alguns estudos estão envolvendo o fornecimento de ácidos graxos específicos, nós temos métodos e aí, né, isso avançou assim como sem problema. Bom, caminhando para os demais, nós teríamos na sequência os minerais, que você inclusive já adiantou aqui, porque a gente chama de matéria mineral ou cinzas, né? E, obviamente, há a possibilidade de nós fazermos a identificação desses minerais de forma isolada. Há métodos para isso, mas o que foi que avançou, né? Temos alguma novidade? Ou, assim como nos outros métodos, a gente continua relativamente estagnado? Não, avançou bastante coisa. Primeiro, nosso próprio entendimento de minerais. Só que mineral é uma área complicada, porque envolve muito dinheiro, né? Então, nem tudo que é considerado essencial é necessário. Então, esse é um pensamento que é difícil, às vezes, de ser absorvido pelo público, né, de uma forma geral, né? Eu vou te dar um exemplo aqui bem engraçado. Um dia me ligou um extensionista lá de Goiás, falou se ele podia me mandar uma proposta que ele recebeu lá do mineral. Eu falei, não, pode mandar. Aí o diferencial do mineral do cara era níquel. Então o sal mineral dele tinha níquel. Eu falei assim, mas níquel? Aí eu falei pro cara, professor, o cara está oferecendo aqui, está cobrando o diferencial dele até níquel. Eu falei assim, não compra. Aí mas tá no nascer em 2016. Não, tá lá, realmente tá lá. Né? O níquel é essencial para uma enzima das bactérias ureolíticas lá. Então ele é essencial para aquele tipo de micro-organismo lá, né? Com certeza. O micro-organismo está dentro do ruminante, automaticamente ele precisa. Eu falei assim, mas é uma enzima de um grupo específico de micro-organismos. Nós estamos sentados em cima de uma bola gigantesca de ferro e níquel. Então qualquer lambida que o animal der aí, qualquer barranco aí, ou a poeira em cima do capim, ele consegue adquirir o níquel que ele precisa. Então não é via mineral que nós vamos resolver esse problema, né? E exemplos como esse se multiplicam por aí. Mas a questão toda é a seguinte, a matéria mineral, que é aquele conjunto que a gente julga como mineral hoje, a importância maior dele é o seguinte, é quantificar a parte orgânica. E medir parte orgânica é mais complicado. Então o que a gente faz? Mede o mineral, por diferença, o que não é mineral é orgânico, e aí você pode fazer todas as outras contas em cima da parte orgânica, inclusive o cálculo de carboidratos não fibrosos, ou de matéria orgânica residual, vai demandar esse tipo de conhecimento. Fora isso,
aquela matéria mineral ali analisada por química, ignição, que não serve para mais nada. Aquilo ali causa volatilização, interação química e tal, e aquele conjunto de minerais isolados ali por queima a 500, 550 graus, ele é totalmente distorcido em relação à amostra original. Então, o pensamento maior é o seguinte, é abandonar aquilo ali é para aquilo, acabou. Então, você tem que usar outros métodos para acessar os minerais, que são digestões ácidas a temperaturas mais baixas. E aí, ali você vai analisar o mineral que for de interesse, que, aliás, é uma coisa que a gente devia fazer mais, né? Porque, na maior parte das vezes que a gente calcula misturas minerais, a gente está desprezando a contribuição que as forragens têm, por exemplo, em termos de mineral ou para os próprios concentrados. Forragens são riquíssimas em cálcio. Normalmente a gente simplesmente desconsidera esse cálcio das forragens, né? E aí você vai ter as análises individuais, que são específicas. Talvez o maior ganho que a gente tenha tido nesses últimos anos foi o aumento do acesso às análises via plasma. Porque o plasma tem uma vantagem muito grande, que ele faz múltiplas análises simultaneamente, né? Então ele é extremamente mais rápido, embora ainda careça de uma checagem dos resultados obtidos com aquilo que se espera de normal dentro da zootecnia. Já tive alguns resultados que não foram muito legais e era problema de calibração do equipamento. Mas realmente o plasma é um avanço muito grande, é muito rápido, né? Só que esbarramos no mesmo problema de sempre, né? O custo da análise, o plasma indutivamente acoplado, que é realmente extremamente alto, mas que é um ganho analítico dentro dos laboratórios fenomenal. Ok, ótimo. E por fim, nós teremos aí as vitaminas, que é o bichinho feio. Tanto é que no episódio que nós temos aqui com o professor José Eduardo, que foi quem falou sobre vitaminas, a gente discutiu um pouco sobre isso. Mas há, nos últimos anos, uma revisitação do assunto vitamina, obviamente não de todas, mas de algumas em específico. E, obviamente, é algo que a gente faz muito pontualmente, né, professor? Ou seja, nós rotineiramente não vamos analisar vitamina. A vitamina ela vem inclusa no núcleo mineral vitamínico, né, ou no mineral, enfim, as indústrias de nutrição nos fornecem isso. E não é rotineiro, vamos dizer assim, da vida do nutricionista ou rotineiramente da vida de um cientista, a não ser que ele esteja, obviamente, trabalhando com vitamina, analisar vitaminas. Né? Não é. Não é porque, assim como na proteína, nós temos o rumen. Então, a nutrição vitamínica em animais não ruminantes é também uma ciência mais próxima da exatidão do que aquela na nutrição de ruminantes. Porque no caso da nutrição de ruminantes, nós temos o seguinte, nós temos a síntese e o complemento, ou seja, às vezes você não precisa dar a vitamina, você pode dar aquilo que a gente chama de provitamina, né? No caso, por exemplo, dos carotenos e tal, que o serviço acaba sendo feito ou pelo micro-organismo ou um pouco pelo próprio metabolismo animal. Mas as vitaminas são a nova fronteira. Porque é engraçado, esse é um paradigma que a gente tinha, né? Quando eu era estudante, há uns 2 semestres atrás, eu lembro que recomendação de vitamina para ruminante era a seguinte, forragem fresca e sol. Está resolvido o problema. O resto está tudo certo, não precisa se preocupar. Qual que era a base disso? Você tem uma forragem fresca, você tem alguns compostos provitamínicos ali, né? Podem ser convertidos posteriormente. O sol vai trabalhar principalmente no caso da vitamina D. E o micro-organismo do rumen se responsabiliza pelo complexo B, né? Então, toca o pau, é esse aí que você precisa saber. Isso não é nutrição, né, cara? Isso parece receita de curandeiro e tal, é um negócio complicado. E aí os benefícios começaram a pipocar de todo lado, né? Você tem trabalhos hoje que vão desde a saúde dos cascos até a duração de prateleira da carne, né? No caso de vitamina E, você tem biotina, você tem a própria colina, que não é uma vitamina, mas ela acaba entrando ali junto com o complexo B, né, devido às suas peculiaridades. E
Analisar passou a fazer sentido, desde que nós consideremos o nível de produção, porque assim como na proteína, a importância da vitamina vai ser função do nível de produção. Tem resultados, por exemplo, de suplementação com vitamina A para vacas no terço final de gestação que vão afetar a característica da prole lá na terminação. Mas se essa prole for terminada a pasto, com 3 anos, isso aí possivelmente não vai ser nada que seja significativo, né? O ganho não vai se diluir no sistema de produção. Então, cada caso é um caso. Só que nós enfrentamos o problema similar ao que a gente enfrenta na proteína, que é a transformação. Porque estar na dieta não necessariamente significa chegar no intestino delgado. Às vezes pode chegar mais, às vezes pode chegar menos. Então, esse processo de transformação, no caso das vitaminas, ele ainda é pouco entendido. O que a indústria tem feito hoje, algumas vezes, é trabalhar com complexos que sejam protegidos, né? Tem aí, você tem uma proteção parcial desses complexos dietéticos, de forma que eles possam chegar no intestino delgado sem sofrer nenhum tipo de transformação. Então, eu não vejo uma perspectiva de nós criarmos uma rotina de análise de vitaminas para ruminantes nos laboratórios. Tá? Porque quando elas são adicionadas puras, ou seja, você já tem um nível de pureza do produto adicionado, partindo do pressuposto que você confia no produtor ou na pessoa que está te oferecendo aquele produto, você tem um laudo, então não há necessidade. Analisar isso aí nas forragens, por exemplo, acaba não fazendo muito sentido. Deveria ter uma previsão melhor da síntese microbiana, mas ainda a gente carece desse tipo de informação. Agora, negar hoje os benefícios da vitamina e continuar com a velha fórmula do sol com forragem fresca é fazer curandeirismo, né? Então, isso aí a gente não pode já agir dessa forma, mas em 2021 é possível. Ótimo. Bom, dando essa abordagem geral nesse primeiro tópico, eu gostaria de migrar agora para falar nesse segundo tópico, 2 nutrientes quantitativamente mais importantes, carboidratos e proteínas, que ao longo da história a gente não ficou satisfeito em só determinar FDN e não só fazer proteína bruta. Você já deu uma palhinha sobre isso. Os cientistas tiveram interesse em entender um pouco mais como essa proteína bruta era ou é, ou como esse carboidrato é. Né? E a gente basicamente avançou fracionando os carboidratos e fracionando as proteínas e criando, inclusive, taxas de degradação que são utilizados aí nos modelos nutricionais e que relativamente nos ajudam a entender um pouquinho a formulação da dieta. Enfim, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse avanço do fracionamento, enfim, o que funcionou, o que o pessoal tinha como ideia, o que nós estamos utilizando. O que eu vou falar aqui é uma coisa muito pessoal. Bom, afinal o podcast é comigo, né? Então acho que eu tenho o direito de emitir minhas opiniões. Eu acho que é o seguinte, o fracionamento ele entrou em moda ali na primeira metade dos anos 90, mas houve 2 problemas. Primeiro foi uma falta de senso crítico nas pessoas em interpretar a informação. Segundo, muita coisa ali foi oba-oba. Tá certo? Então, assim, existem 2 instâncias. A instância acadêmica e a instância pragmática. Ou seja, a acadêmica é aquilo que a gente discute, se tudo é válido, tal, a química da coisa, né? Pragmatismo é aquilo que realmente vai importar lá na frente. Então, começaram a ser criadas algumas frações aí que elas não funcionam. Algumas taxas de degradação surgiram ou da cachola de indivíduos ou com o uso de enzimas que nada tem a ver com rumen, ensaios in vitro muito específicos. Você pode ver a maior parte das tabelas com essas taxas de degradação são todas redondinhas. É de 150 a 200, né, assim, não pode, cara, não é assim que funciona. Tem que ter o senso crítico. Então, o fracionamento, por exemplo, de carboidratos, ele começou ali com basicamente 4 frações, depois
foram adicionar, chegou-se em 8 e tal. Não tem essa necessidade. Sinceramente, não tem essa necessidade. Eu acho que o indivíduo hoje tem que trabalhar na base seguinte. Carboidrato, o que nós temos de fracionamento que funciona? Primeira porção FDN. Você vai ter que separar a FDN indegradável da FDN potencialmente degradável. Bom, esse é um fracionamento importantíssimo, porque ter 70% ou 60% de FDN diz muito pouco. E você não tem dimensão, né, você não tem ideia de como aquela FDN ela tem potencial de ser usada no ambiente ruminal, basicamente. Então, esse fracionamento é importante. Inicialmente, o que aconteceu? O fracionamento foi baseado num fator multiplicativo da lignina. Eu tenho 2,4 vezes lignina lá, alguma coisa desse tipo, né? Que se esforçaram herculeamente para validar, mas ele não é validável, porque os métodos de lignina que nós utilizamos são baseados no próprio método, não são fixados em entidades quimicamente definidas. E a pluralidade de interação entre os macrocomponentes da parede celular ela é imensa. Isso varia de espécie para espécie, de estágio de desenvolvimento fisiológico, clima, luminosidade, calor, chuva, tudo isso afeta. É impossível você ter um fracionamento desse. Então, esse fracionamento aí baseado em lignina, a fração indegradável da FDN é 2,4 vezes a lignina, isso não funciona, não existe. Isso desculpa a sinceridade, isso é uma mentira. Venderam-nos uma mentira. O que funciona realmente é ensaio biológico, que nós não temos acesso tão fácil, que são ensaios muito longos. Mas esse fracionamento é o fracionamento mais importante que você pode ter. Separar a FDN ruim, que é a FDNI, da FDN potencialmente degradável, que é a boa. Ou seja, só ali que você consegue arrancar energia. Na FDNI não sai nada. Agora, em termos de carboidratos, de conteúdo, eu acho que nós ganhamos muito, por exemplo, separando o amido do restante. Porque o que acontece? Carboidratos não FDN, eles têm uma digestibilidade verdadeira constante e muito fácil de ser entendida. É em torno de 95%. Não importa se é açúcar, se é amido, se é nada, fica em torno de 95%. O amido tem lá suas pequenas peculiaridades, mas vai girar em torno da média. Ok. Não precisa investir muita coisa ali. Talvez o que seja mais importante é separar ácidos orgânicos que estão dentro desse bolo. Justamente pelo fato de que ácidos orgânicos praticamente não produzem energia no rumen. Então, eles não contribuiriam para a síntese de proteína microbiana. Existe alguma transformação? Existe. Se você tem um ácido, por exemplo, lático, ele pode ser convertido a propionato, ele vai sofrer algum metabolismo. Mas a sua contribuição para a síntese de proteína microbiana no rumen é muito pequena. Então, na verdade, esse bolo ali, amido, açúcar, pectina, eles podem ter padrões de fermentações distintos, mas o padrão de digestibilidade deles é mais ou menos igual. Não vale a pena ficar investindo em muita coisa ali. E essa é uma visão muito simplista e pragmática, ou seja, é o que realmente funciona na nutrição. E pouca gente foca nessa simplicidade, né? Eu sigo muito o princípio da navalha de Ockham, ou seja, se você tem várias soluções para o mesmo problema, começa pela mais simples. Possivelmente é a que tem mais chance de ser a correta. Então esse é o nível de fracionamento que a gente deveria chegar, e a gente não chega. Então ficam com esses códigos A1, B1, B73, o C159, não dá, né? Eu acho que é preciosismo, sabe? E eu estou falando que é preciosismo com base no pragmatismo, base naquilo que eu tenho observado e as coisas que realmente funcionam. Então, os modelos, às vezes, são muito mais complicados e academicamente são muito elegantes e tal, mas não necessariamente significa que eles descrevem a realidade. Ótimo. E proteína? Pois é, a proteína tem outro problema, né? Essencialmente, o que a gente precisa saber da proteína é o seguinte: o que é degradado no rumen e o que não é não degradado, tá certo? A parte que é degradada vai gerar proteína microbiana, e a proteína microbiana tem um perfil aminoácidico relativamente estável. Não é estável, é relativamente estável.
E esse perfil aminoácido da proteína microbiana, ele bate bem próximo do perfil de aminoácidos demandado pelo hospedeiro. É lógico, são milhões de anos de evolução. Se eles não se casassem, se eles não se ajudassem, né, a parceria não teria sucesso. A proteína não degradável, ou seja, ela passa a ter uma relevância em dois aspectos. Primeiro, quanto dela eu posso usar, o animal pode usar. Segundo, a parte que pode ser usada, qual que é o perfil aminoácido dela. E esse perfil aminoácido ele vai ser mais importante na medida em que o nível de produção do animal, de uma vaca ou de um bovino de corte, vai se tornando mais elevado. Então, o fracionamento mais importante é justamente a separação de proteína degradável e não degradável. Na degradada, você tem essa questão de fração de nitrogênio não proteico, aminoácidos, pequenos peptídeos ou proteína de conteúdo celular solúvel. Elas seriam frações quimicamente elegantes. Mas no bolo, elas acabam se tornando praticamente a mesma coisa, que é a proteína microbiana, porque elas têm basicamente 100% de degradação no rumen. O que vai interferir principalmente na proteína, isso eu não estou falando do caso de tratamentos químicos ou térmicos, que aí muda um pouco a figura, eu estou falando de uma forma mais generalizada. No caso da proteína não degradada, aí é um pouco mais complicado, porque, por exemplo, é muito difícil predizer qual a fração da proteína de parede celular que pode ser utilizada. Esse é um problema. Muita gente tentou casar a solubilidade em detergente com o potencial de utilização dessa fração proteica de proteína de parede celular. Não funciona. Não funciona, tá? Uma das coisas mais... Deixa eu escolher uma palavra aqui para não arrumar mais hater do que eu já tenho. Mas uma das coisas mais sem sentido que existe na análise de alimentos se chama FDA. Isso é uma praga. Todo mundo analisa, não, FDA isso, FDA aquilo, não sei o quê. FDA não supre, não se correlaciona com nenhum conceito nutricionalmente válido de fibra. FDA é um processo de limpeza que foi desenvolvido pelo professor Van Soest para acessar a lignina, porque os métodos que vinham da parte de madeira eram muito complicados, sofriam muita interferência da proteína dessa matriz de forragens, né? Ou seja, uma célula vegetal de uma forragem é bem diferente de uma célula vegetal de eucalipto. Então ele precisava limpar antes para poder acessar a lignina. Por mais críticas que existam nesse processo de limpeza, ele foi desenvolvido por ele. Ele é um processo bastante criticado hoje. E aí as pessoas começam a dar importância para a FDA, onde a FDA não tem importância nenhuma. E o que eu estou falando de FDA falando de proteína? Porque existe uma fração da proteína que é insolúvel em detergente ácido, que é a PIDA. Então eu vou falar de uma forma bem clara, simples e direta aqui. O que PIDA significa? Nada, absolutamente nada, além do próprio resultado de análise, ou seja, uma fração da proteína de parede celular que é insolúvel em meio ácido. Não existe nenhuma correlação nutricional com PIDA. Então tem um fracionamento aí que vende a PIDA como sendo a proteína indegradável, um preditor da proteína indegradável das forragens. Não é, não foi e nunca vai ser. Tá certo? Para predizer proteína indegradável, nós precisamos de ensaio biológico. Tem que botar enzima em cima e deixar a enzima nos falar o que pode ser degradado e o que não pode ser degradado. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, temos que operacionalizar, mas precisa ter um pacto social. Isso remonta à primeira crítica que eu fiz. Quando os fracionamentos surgiram, houve o boom dos fracionamentos, lá com a popularização do sistema Cornell, as pessoas olharam para a elegância dos argumentos, mas esqueceram de ter um senso crítico sobre os argumentos. Então, não necessariamente o que está ali funciona nutricionalmente. Pode ser quimicamente elegante, mas não necessariamente ele é compatível com conceitos nutricionais. Não estou falando de tudo que está lá, mas de pontos nevrálgicos que estão lá que deveriam ser repensados. E que as pessoas parecem não repensar. Né? Então, esse caso do fracionamento da proteína, hoje, realmente, o que é mais importante para nós são esses três aspectos. Separar a PDR da PNDR,
Na PNDR, nós vamos avaliar 2 pontos. O perfil aminoácido, que é a disponibilidade desses aminoácidos, que deveria orientar todos os sistemas nutricionais, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Beleza. Bom, passando aqui para o nosso terceiro ponto de discussão, e nós temos alguns alimentos, né, que na realidade estão uma classe só, que é a classe da silagem. Então nós temos várias silagens, várias origens, de várias matérias-primas, que são alimentos um pouco diferentes dos demais, porque como é um alimento fermentado, nós temos o que a gente chama de produtos finais da fermentação, que é basicamente ácidos e álcoois. Existem outros também que a gente não sabia que existiam, né? Principalmente depois que algumas amostras começaram a ser colocadas na espectrometria de massa, descobriu-se que silagem, além de ácidos e álcoois, nós temos ésteres, aldeídos, né? Mas, enfim, como analisar produtos finais da fermentação, né? Ou seja, quais são os métodos que nós temos que realmente garante o quanto nós temos ali de ácido lático, acético, butírico e propiônico, que são os 4 principais. Talvez aí dentro dos álcoois, etanol e 1,2-propanodiol, que a gente tem muito interesse. Enfim, o que você poderia relatar um pouco sobre isso? Olha, a silagem basicamente é uma coisa que eu não trabalho, mas eu tenho que ficar ligado no básico por causa das disciplinas que eu leciono. Então, basicamente é o seguinte, é cromatografia. Não tem jeito. Na espectrometria de massa, não, eu acho que é um pouco demais, né, para esse caso, de você colocar isso como rotina. No caso, seria cromatografia, basicamente. E esbarramos naquela velha barreira, né, que existe aí, que eu acho, particularmente, que a zootecnia no Brasil ela deveria trabalhar para poder romper isso aí, desde uma reestruturação dos currículos, dos cursos, né, melhorando a formação dos zootecnistas nessa área, até uma reestruturação da questão de laboratório. Agora, tem um ponto importante nisso aí, Thiago. Eu acho que, assim, ácido lático, ácido butírico, propiônico, acético e etanol e amônia, né, nesse caso aí, seriam basicamente as características principais. Quem sou eu para falar? Porque você é especialista no assunto, eu não, né? Mas seriam basicamente essas as características a serem avaliadas. Então, a amônia tem lá suas vantagens, é fácil de ser analisada, mas os outros realmente são compostos um pouco mais complicados de serem analisados, e a via cromatográfica, até onde se sabe, seria a mais acessível dessa forma. Mas no caso da análise de alimentos, esbarramos num outro problema. Basicamente 2, né? Onde que a gente analisa isso e a forma como a gente processa a amostra para poder analisar. Porque todos esses componentes, com exceção do ácido lático, eles são extremamente voláteis, né? Então, às vezes, você vê o camarada pegando uma silagem, secando a silagem na air fryer, né? E que é uma excrescência total, e depois manda a silagem para o laboratório. Ele fala assim, olha só, rapaz, minha silagem não deu nada de ácido, o que aconteceu, hein? Esse laboratório é ruim, né? Ele não mede nada para você. Mas porque o cara processa, né, com calor, e obviamente ele vai distorcer toda a composição da amostra. Então você tem vários métodos de extração, você extrai o que... Até a gente está produzindo a versão em inglês do livro de análise de alimentos, agora deve sair até dezembro, e aí nós estávamos tentando traduzir o suco de silagem, como é que a gente escreveria isso em inglês, sabe? Então foi um problema. Mas aqui no Brasil a gente chama de suco, né? Que é você colocar a silagem naquela prensa e retirar aquele exudado ali que você consegue tirar por pressão, né, física, basicamente. Agora, o quão representativo é essa porção que você extrai dessa porção líquida que realmente estava na silagem? Eu não sei. Alguns métodos utilizam a colocação de uma pequena amostra de silagem em uma solução aquosa, pode ter lá um cloreto de potássio, alguma coisa desse tipo, e analisa o material ali. É bastante controverso também.
Então, as técnicas de processamento são extremamente relevantes nesse caso. Então, às vezes, o indivíduo vai com muita sede ao pote no produto final e esquece que a via para ele acessar o produto final é extremamente importante também. Então, eu, na minha humilde opinião, volto a ressaltar, eu não trabalho com silagem, mas a melhor coisa é dar opinião na área dos outros, porque se eu estiver falando besteira, é só falar que eu não sou especialista, né? Mas é a forma de se acessar isso aí. Até a própria liofilização tem problemas. O material liofilizado ele é extremamente problemático também. A liofilização não isenta as perdas por volatilização. Não totalmente. São bem menores, mas também ocorre. Então, eu acho que esse é um ponto que ele precisaria ser melhor trabalhado, melhor divulgado, e uma conversa para padronização seria bastante interessante. Porque se você tem, por exemplo, você trabalha com silagem, vou dar um exemplo aqui, o Aureliano, que é meu amigo, também trabalha com silagem. Se vocês extraem as amostras de forma diferente, vocês podem chegar a resultados diferentes. Aí, na hora de comparar os resultados, a gente às vezes inventa sexo dos anjos e, né, invoca a pluralidade da biologia e tal, e na verdade foi só o método de extração que está comprometendo a interpretação dos resultados. Não sei se você concorda comigo. Sim, sim. Na realidade, os jornais científicos mais importantes, né? Esse mais importante, ele é importante porque surgiram aí nos últimos tempos muitos jornais científicos, né, que aceitam qualquer coisa. Inclusive aqueles que você paga e publica, né? Mas não é o assunto para isso. Mas nós basicamente usamos a amostra fresca, usamos um mixer, um Stomaker, né, para fazer essa diluição. Esse método ele é aprovado, é recebido bem pela comunidade que trabalha com alimentos conservados. E depois, então, que essa extração foi feita, os ácidos, então, são lidos, né? Mas, enfim, em resumo, a gente tem aí mesmo a cromatografia para determinar esses produtos finais da fermentação e que são importantes do ponto de vista nutricional. Eu gostaria de deixar isso para o nosso ouvinte, que não é só para tentar entender o quanto de ácido lático ou enquanto a fermentação foi importante. A gente também tem que entender que os produtos finais da fermentação têm um vasto poder de ou otimizar o consumo, ajudar a otimizar o consumo ou a diminuir esse consumo, né? Nós temos produtos finais de fermentação aí, a literatura vem revisitando esse assunto, que essas misturas principalmente de amônia com ácido butírico, com aminas biogênicas, que são aí a putrescina, cadaverina, etc. e tal, esses compostos, quando todos reunidos, eles têm poder de inibir consumo ou reduzir o consumo no seu potencial máximo que aquela dieta poderia ter, né? Então, analisar produtos finais de fermentação em silagem é super importante, vai além de entender como a fermentação é, mas eu entendo, né, como nutricionista, que ele também tem uma colaboração de entender como o consumo da ração pode se dar, caso aquela silagem seja oferecida. E aí, reunindo esse já assunto de produtos finais de fermentação com o outro tópico que a gente gostaria de discutir aqui, que é o uso do NIR, os laboratórios comerciais entraram no Brasil há alguns anos. Isso foi muito importante para a gente, porque os nutricionistas não tinham a chance de analisar determinados alimentos, ou seja, as pessoas me indagavam aqui em Lavras, indagavam em Viçosa, em outras instituições, diziam assim, olha, eu estou com uma amostra de um alimento aqui, você teria condição de analisá-lo? E nós, como instituições, nós não fazemos esse serviço de prestação de análise. Então, com o surgimento desses laboratórios comerciais, eu considero particularmente que houve um avanço, né? Porém, muitos desses laudos, nesses laudos, basicamente, a amostra da composição química do alimento, ela é dada por meio da tecnologia do NIR, e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque esse assunto ele vem fervilhando cada vez mais. A última reunião do ADSA esse ano teve um dia dedicado ao NIR, ao quanto que o NIR pode colaborar, aos avanços que tiveram sobre NIR na análise de alimentos. Inclusive, esses laudos eles vêm colocando produtos finais da fermentação analisado por meio de NIR, né? Enfim,
Estou tentando conduzir dois assuntos aí que eles têm uma certa similaridade aí para a gente discutir um pouco sobre isso. Olha, eu vou deixar bem claro aqui uma coisa antes de qualquer argumento que o Porventura venha apresentar. A tecnologia de infravermelho pode ser o infravermelho próximo, o infravermelho médio, que também tem muito trabalho nessa área. Elas são o futuro. Aliás, eu acho que elas são o presente. Depende muito da nossa acessibilidade. Porque é o seguinte, a rapidez é a principal vantagem, porque ela vai suportar tomadas de decisões mais rápidas e necessárias. Então, por exemplo, no caso da nutrição, hoje se tem muito essa conversa aí da nutrição de precisão e tal. É um papo para outra hora, porque eu não concordo muito com esse termo. Você precisa tomar decisões rápidas. Você não pode esperar, por exemplo, 15 dias no confinamento para poder ajustar uma dieta. Você vai perder dinheiro. As margens são muito curtas, né? Um exemplo, você vai ajustar a suplementação para o animal no período da chuva, você não pode esperar 2 semanas ou 3 semanas para poder ter o laudo, porque aquele passo que você analisou nem existe mais. Então, essa abertura que as tecnologias de infravermelho trazem, ela é essencial, isso é inegável, não tem como a pessoa negar essa realidade. Só que o que as pessoas precisam entender é que as tecnologias de infravermelho, eu vou me reduzir aqui ao termo NIRS, só para ficar mais fácil, mas poderia ser usado, por exemplo, o MIRS, né, que seria infravermelho médio. Elas não analisam absolutamente nada. Tá certo? Elas vão medir um padrão de reflectância numa determinada amplitude de comprimento de onda, né, dessa radiação infravermelha. Se você insere a radiação infravermelha sobre o material, em função das ligações orgânicas presentes no material, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio ali, essa radiação ela vai refletir de uma forma distinta. Então, ao medir um espectro de comprimentos de ondas, você gera basicamente uma impressão digital daquele material. Em paralelo, você conduziria amostras, análises químicas desse material, da melhor forma possível. Então, você correlaciona o resultado da análise química com aquele padrão, aquela curva, aquele espectro de reflectância daquele material. Você faz um banco de dados como se fosse um banco de impressões digitais, né? Você analisa aí 100, 200, 500 mil amostras, 10 mil amostras, né? O tamanho disso aí é discutível. E a partir de um determinado momento você tira a impressão digital e não precisa analisar mais. Você vai no seu banco e busca aquela impressão digital que melhor represente aquela amostra e aí você prediz por intermédio dessa impressão digital. Ótimo, essa é a maravilha, ou seja, você predizer sem precisar analisar. Mas aí vem o banho de realidade, Thiago, que eu acho importante que às vezes o pessoal não entende. O banco formado com as análises é que vai ser o verdadeiro responsável pela qualidade dos valores preditos. Então, se você não tiver um banco de dados formado adequadamente, nenhuma predição na frente vai ser confiável. Então não vem falar assim, o NIRS é confiável. Não, o NIRS em si é o seguinte, ele é o que ele é uma reflectância, é uma grandeza física, entendeu? É física, não tem nada de análise de alimentos. O que vai contar realmente são as análises que você fez nas amostras que você usou para construir o banco de dados. Se aquelas análises estiverem erradas, todo o sistema de predição vai ser baseado em análises feitas incorretamente. Então, aí nós vamos pensar de uma forma mais holística, né? Vou te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo, eu tomando café na padaria ali, certo? Aqui em Viçosa, no centro de Viçosa. Chegou aí um zootecnista, que é meu amigo, uma pessoa muito famosa, eu não vou citar o nome dele, aliás, muito mais famoso que nós dois juntos. Chegou para mim e falou assim, Edênio, você pode me ajudar aqui? Eu falei, lógico, porra, eu não vou ajudar. Aí ele me mostrou um laudo. Aí ele falou, o que você
Fala desse laudo aqui para mim. Aí eu peguei, dei uma olhada e falei, olha, é uma silagem de milho no padrão regular, na média da silagem de milho que você identifica aqui no Brasil. Aí ele falou, essa é a sua opinião? Eu falei, essa é a minha opinião. Aí ele falou assim, é cana. Eu falei, você está de zoeira comigo. Ele falou, não é cana. Tinha lá, não me lembro o número aqui de cabeça, mas 28, 30% de amido na cana. E a análise feita por NIRS. Esse é o primeiro ponto. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu aqui. Fui discutir há pouco tempo com um químico, discutir assim, não briga, né? Discussão racional, que trabalhava com esse tipo de equipamento. O cara sabia muito do equipamento. Aí nós fomos conversar sobre a calibração. Aí o cara falou assim, não, nós temos aqui predição para energia não nitrogenada. Eu falei assim, energia não nitrogenada? É. Eu falei assim, cara, não é isso, né? E outra coisa, isso é um componente calculado por diferença, não tem predição, você tem que predizer aqueles que são analisados diretamente, isso aí você calcula depois. Né? Aí o cara falou assim, não, eu também tenho aqui predição para extrato etéreo. Aí por isso que eu vou voltar naquele ponto que eu falei lá antes. Lá. Eu falei assim, mas qual foi o método que você usou para analisar o extrato etéreo que foi usado para calibração? Ele falou, não, é o extrato etéreo, pô. Esse aí todo mundo usa. Eu falei assim, então, meu amigo, você não sabe o que você alimentou o banco de dados. Então é o seguinte, nós temos um mundo duplo hoje com NIRS no Brasil. Primeiro é um mundo maravilhoso em que o acesso à tecnologia está bombando. Ou seja, você tem equipamentos hoje com preço bastante acessível, você tem vários laboratórios que prestam esse tipo de serviço com a rapidez que nos é demandada. O segundo mundo é um mundo mais obscuro, que é o mundo da calibração. De onde vieram essas curvas? Então, assim, às vezes você tem um... Eu não estou falando mal de laboratório nenhum, não, tá certo? Eu quero é que a coisa funcione. Eu não tenho interesse comercial nenhum nisso, eu não tenho interesse em abrir laboratório, eu não estou competindo com ninguém. Eu estou falando aqui com o espírito profissional. Como professor de instituição pública, eu tenho que me preocupar com essas coisas. Eu sou empregado do povo brasileiro. O cara abre um laboratório hoje, ele já tem curva. Essas curvas devem ter vindo de algum lugar. De onde vieram? Não sei. Como foram construídas? Não sei. Quais as referências de método de análise foram usadas para construir as curvas? Não sei. Então, se eu não tenho informação daquilo que foi usado para calibrar o NIRS, como é que eu posso tecer um julgamento racional e crítico sobre o resultado produzido? Qualquer indivíduo com o mínimo de conhecimento, né, vai chegar à conclusão simples que não se pode tecer. Então, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Né, existem esforços bem interessantes. Por exemplo, a questão da FDN indegradável. É um ensaio biológico, se for fazer no laboratório, são poucos que fazem, são 3 semanas, cara, para você ter o resultado. Aí você está trabalhando com o animal no pasto, lá em 3 semanas um pasto na chuva mudou quanto? Totalmente. E aquele resultado para mim já não significa nada. É possível calibrar via NIRS, já está aprovado. Não tem calibração, mas já está aprovado que pode calibrar. Né? Mas a gente não tem. Justamente porque talvez não tenhamos banco de dados. Aliás, alguns laboratórios, inclusive no Brasil, já têm colocado FDNI dentro de uma variável dentro do laudo. Tudo bem. Eu não vou responder nem esse questionamento, eu vou deixar os meus argumentos anteriores falarem por mim. E nenhum dos argumentos que eu falei foi baseado em eu acho, eu quero, nada. Tudo questão científica, né? Então, se alguém quiser me rebater, que me rebata com base em ciência. Mas esse é um problema que a gente está enfrentando aqui. Eu quero o NIRS, eu tenho o NIRS no laboratório. Ele não funcionou por alguns motivos que estavam além do meu controle, mas ainda pretendo colocá-lo para funcionar. Mas se eu for calibrá-lo, eu vou calibrá-lo e deixar bem claro, o meu banco de dados foi calibrado de acordo com o método tal, ou seja, vai ter um padrão. Porque se você, por exemplo, no caso da gordura,
Você analisa a gordura por 3 métodos diferentes, e aí você coloca aquilo lá, ou 3 ou mais, às vezes, dependendo das decisões arbitrárias que são tomadas dentro do laboratório, você pode ter, às vezes, 10 métodos, 15 métodos diferentes. O cara muda tempo, ele muda, né, temperatura, ele muda todas essas coisas, muda o método. Como é que você pode querer que aquilo ali represente uma coisa homogênea? Não vai representar. Então, essa parece que é uma reflexão que pouco se faz. E eu gostaria de ter mais discussões a respeito disso no Brasil. Que a febre está grande, o acesso está aumentando exponencialmente todo dia. Mas nós temos pouca informação sobre a construção dessas curvas. Ou seja, em resumo, é um método rápido, né, resolve a vida do nutricionista, principalmente que está no campo, né, tem, obviamente, outras vantagens, mas, em resumo, nós ainda precisamos avançar, né? Ou seja, discutir mais principalmente sobre calibração. Nesse evento americano que eu estive, o que foi discutido, inclusive, foi aquilo que você disse sobre o processamento da amostra para ser inserida para a leitura, né? Teve um laboratório americano que fez uma apresentação para a gente e mostrou que, ao longo da história, eles tinham certa dificuldade para diminuir variação nas leituras. Depois eles descobriram que grande parte dessa variação estava no processamento da amostra, ou seja, era uma coisa simples de ser resolvida. Então tem vários pontos ainda para serem ajustados, né? Mas sem dúvida nenhuma é um método, como você disse aqui, que não é futuro, já é presente e tem nos ajudado, e a tendência é que nos ajude cada vez mais, né? Um ponto importante que eu acho que deveria ter nesse caso aí é diálogo, sabe? As pessoas sentarem juntas e chegarem a um consenso. Há um problema muito grave na análise de alimentos no Brasil, que eu acho que é uma questão de ego, sabe? Então, você faz um trabalho num lado, você tem um esforço, você padroniza e tal, aí o cara olha e fala, eu não vou usar porque não gosto do Edênio. Então eu não vou usar porque eu não gosto do Thiago, eu vou fazer diferente e tal. Então, assim, esse tipo de relação tem tudo a ver com a questão do NIRS, né? Porque acho que a gente poderia sentar junto, não precisa ser o que eu falo, nem o que você fala, né? Não precisa nem ser uma tese nem uma antítese, pode ser uma síntese, mas desde que houvesse um pacto social, falasse, olha, é o seguinte, sentamos juntos, chegamos a uma conclusão, vamos abraçar a ideia e todo mundo faz a mesma coisa juntos, porque todo mundo ganha, né? Então, esse é o tipo de atitude que eu ainda gostaria de ver na análise de alimentos no Brasil. Infelizmente, ainda não é o caso, né? Ainda acredito que no futuro possa ser. Ok, perfeito. Bom, eu conversei aqui hoje com o professor Edênio Detman, da Universidade Federal de Viçosa. Tivemos aí 1h20 alguma coisa de papo, de um bom papo. Nós concluímos aí, então, esse bloco sobre nutrientes, né, com esse episódio sobre análise química dos alimentos. E, enfim, Edênio, te agradeço novamente, obrigado pela sua participação e coloco aí as suas palavras finais para o seu encerramento. Não, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu espero, sinceramente, que a conversa tenha sido útil, que possa contribuir com alguém e deixar clara a ideia de que eu não vim aqui apresentar nenhuma solução definitiva, que não é meu objetivo, né? Eu não vim com a verdade, não sou portador da verdade. O que eu sempre tento estimular é a questão do raciocínio crítico, né? Não aceite a informação simplesmente como dogma. Pare, pense, analise, raciocine, insira aquela informação num contexto mais amplo do que ela, porque eu costumo dizer para os meus alunos, a análise de alimentos é uma visão que nós devemos ter. A análise de alimentos e isotecnia não é fim. A análise de isotecnia é meio, ou seja, é transformar a informação do laboratório em algo maior do que ela mesma, é inserir essa informação numa coisa muito maior que é o sistema de produção animal. E com dogmas isso não funciona. Tem que haver sempre senso crítico. Todas as informações são limitadas.
né? Então nós temos que conhecer duas coisas, né? Qual que são as coisas boas que eu posso tirar daquela informação, mas o mais importante é até onde aquela informação pode ser usada, porque ali existem problemas. E essa é realmente a ideia, né? Como diria o grande filósofo cearense Falcão, onde houver fé que eu leve a dúvida, ou seja, a questão é justamente questionar, fazer com que as pessoas questionem, não aceitem por aceitar, né? Mas analisem criticamente aquilo que está sendo produzido no laboratório ou em qualquer outra situação, né, dentro da ciência, dentro do profissionalismo de uma forma geral. Mas eu agradeço, espero que seja útil, né? Com certeza foi. Foi não, será, né? Ou seja, quando esse episódio for ao ar, tenho certeza que muita gente vai apreciar. Um rápido lembrete aqui, se você se interessa por esse tema, nós disponibilizamos de maneira gratuita um e-book sobre gases do efeito estufa e mais especificamente sobre o metano. Entenda por que esse assunto está tão popular nos dias atuais e também como a pecuária pode ser um agente de transformação no mundo em que vivemos. O link está na descrição do episódio, aproveite a leitura e nos conte depois o que achou. Como você já esteve aqui uma vez, naquela ocasião o Bruno já te perguntou, saindo um pouco fora do assunto técnico, sobre um livro ou livros que você recomendaria para leitura para os nossos ouvintes, no caso do YouTube, sobre os espectadores. De lá para cá, mudou alguma coisa? A recomendação continua a mesma? Ou surgiu algo de novo? Ou teria uma nova leitura aí que você gostaria de indicar? Isso é muito complicado, porque indicar leituras é sempre bastante complicado, né? Então, normalmente eu não me sinto muito à vontade para isso, porque eu sou um cara, em termos de leitura, eu sou meio fora do padrão. Assim, eu normalmente leio uns 3 ou 4 livros ao mesmo tempo. Então, eu tinha até deixado aqui, você falou assim, o livro que eu estava lendo ontem não tem nada a ver com a história. Esse aqui, ó. O Herói de Mil Faces. Isso foi escrito por um inglês, né, já é falecido, que ele une aí antropologia com psicanálise para entender aí os muitos mitos das religiões ao longo do mundo. Ele falou assim, o que isso pode ser usado para a zootecnia? Tudo. Isso fala sobre gente. Então, entender as pessoas faz parte da nossa profissão, né? Nós somos professores, a gente tem que entender as pessoas para poder exercer essa profissão da melhor forma possível. Mas eu poderia recomendar um livro que eu terminei a leitura há pouco tempo. O nome do livro é Natureza e Modelo. Ele não está aqui em cima da mesa. Que é de um cientista americano chamado William Wallace. Ele não é bem um cientista, ele era um professor, ele era teólogo, mas ele também era engenheiro físico, tinha doutorado em física, mas ele lecionava filosofia basicamente nas universidades católicas, né? Então ele fala, o livro na verdade são 2 livros, a segunda metade é a filosofia da ciência, a primeira metade é a filosofia da natureza. E essa filosofia da natureza é uma coisa que a gente não tem muito costume em estudar, né? Mas pouca gente sabe que a filosofia da ciência deriva da filosofia da natureza. Então, é uma nova perspectiva, uma forma diferente de ver as coisas ao nosso redor, principalmente para a gente que é cientista, né? É um livro denso, de quase 600 páginas, mas que a leitura é simplesmente enriquecedora, da primeira até a última. Cada novo capítulo é uma nova surpresa, um novo estímulo para você chegar num capítulo à frente. Então, eu acho que é um livro interessante que valeria a pena ser lido. Ótimo. Edênio, muito obrigado mais uma vez, ok? E obrigado a vocês pela audiência desse episódio. Um abraço a todos.